Olá a todos da Escola Israel Leocádio. É com enorme prazer que eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Aqui quem fala é o professor Eduardo Marques. O assunto da vez é sobre os principais conflitos territoriais no mundo. É um assunto um pouco extenso, né? Eu vou tentar ser o mais breve, né? Mas qualquer coisinha, pausa, né? E vai fazendo aí a visualização por partes, beleza? Vamos lá para o assunto. Primeira coisa sobre os conflitos geopolíticos, né? Eles, na verdade, tiveram consequências tanto na escala local, regional e mundial, né? Mas foi no fim do século XX que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, contava com 54 missões de paz em regiões afetadas pela guerra, né? Então houve aí diversos tipos de guerrilhas, de guerras, de conflitos no mundo, né? Guerra entre estados-nações, entre países, guerra envolvendo a própria população, né? Guerras civis, certo? Guerrilhas diversas, né? Envolvendo grupos terroristas, tá bom? Ocupação de territórios, movimentos de separatismo, né, dentro de países que, na verdade, acontece no mundo inteiro, exceto na Oceania, porque é um continente que se caracteriza por apresentar países em ilhas, né, em arquipélagos. Então, os principais motivos dos conflitos ocorrem é, de, de diversas maneiras, né? Então, disputa por território, soberania do país, né? Instaurando aí um nacionalismo ou um separatismo, tá bom? Rivalidades entre povos, né? Por questões étnicas ou mesmo de religião, né? Problemas de fronteiras muito recorrente, recursos minerais, também bastante comum, principalmente na África, e até mesmo a questão da água, que atualmente vem sendo um dos principais fatores de conflito, né? Sem deixar de mencionar que a pobreza também é uma causa, né, desses conflitos. Então aqui nesse mapa nós podemos observar na cor verde os países onde acontecem os principais conflitos, né? Na América Latina, nós identificamos apenas a Colômbia, mas temos aí guerrilhas de pequena repercussão, né? Mas no mundo inteiro, principalmente no continente asiático, certo? E no africano, nós temos um grande número de guerrilhas, né? Além de refugiados, que é uma consequência das guerrilhas, né? Ação da Força de Paz promovida pela ONU, acordos de paz e cessar-fogo, certo? Então vamos começar aqui falando da África, né? Primeiro vamos localizar aqui o continente africano, tá certo? E vamos iniciar falando sobre ela. Então, a África, ela teve um agravamento da sua economia a partir de 1900, né? Justamente por conta de um processo de exclusão da globalização, né, mundial atual. Tá bom? Então são países que estão atrasados, né, que estão excluídos da corrida financeira econômica mundial, né? Então geralmente são países que apresentam déficits financeiros intensos, enormes, né? E que apresentam dívidas históricas, né, quase que impagáveis. Então são países com mercado consumidor e
quase irrelevante, né? E que vende produtos de baixo preço. Então existem vários problemas que são comuns no continente africano. Por exemplo, a fome, guerras civis, problemas da AIDS, miséria, catástrofes naturais, uma economia fraca, né? As fronteiras artificiais, que são áreas onde ocorrem vários conflitos, um verdadeiro barril de pólvora. Nós vamos falar já já dessas fronteiras artificiais, certo? Então os conflitos acontecem durante muito tempo, né? Aqui nós temos os principais países onde esse conflito, né, vem se intensificando nos últimos 15 anos. Aqui é o mapa da África. Em verde nós temos alguns países onde o desenvolvimento econômico é avançado em comparação ao quadro africano, em comparação à realidade africana. Então aqui nós temos, tanto na porção do extremo norte da África, como na porção do extremo sul, nós temos aí duas áreas de desenvolvimento avançado. Em laranja nós temos os países com problemas sociais, né? Considerado aqui, espacializado como áreas críticas de fome, né? Então mais de 35% da população está subnutrida. As áreas riscadas, achuradas, são áreas onde ocorrem conflitos, né? E nesses ícones vermelhos nós temos os países afetados com maior porcentagem de pessoas afetadas por AIDS, certo? Isso sem deixar de falar das riquezas minerais que a África se destaca, né? Então, por exemplo, você tem o petróleo, o diamante, o ouro como uma das riquezas minerais mais significantes e que são objetos de cobiça, né, para os países europeus. Então, a colonização africana, pessoal, na verdade ela começou essa dominação lá no século XV, né? Então ela foi consequência do crescimento, da expansão marítimo-comercial dos países europeus, certo? Então essa colonização ela não respeitou as diferenças, né? A cultura dos povos que ali viviam, que ali habitavam, né? Então foi um processo de massacre da cultura, e isso, claro, que foi muito mais significante. Então, ao contrário dos europeus, os europeus eles dividiram a África entre si, né, com base em mapas, repartindo a terra de acordo com os rios, né, levando em consideração aspectos naturais, não só rios, mas montanhas e as coordenadas geográficas, sem consultar os povos que ali viviam, né? Então fizeram toda uma divisão de acordo com os aspectos meramente geográficos, físicos, né? E desconsideraram a questão social, né? Então as fronteiras artificiais, na verdade, ela divide povos, né? Ela divide povos. E assim, várias famílias que pertenciam ao mesmo grupo começaram a ser separadas, né, por essas fronteiras. Pais, né, onde tiveram essa divisão, né? Então alguns pais foram obrigados a viver em áreas diferentes, né? Então houve uma divisão do povo, né? Então os parentes eles não podiam se visitar, né? Estavam separados por fronteiras definidas, controladas, vigiadas. Então os povos eram tradicionalmente inimigos, né? Foram obrigados a viver juntos. Então povos que não tinham nenhum contato antes tiveram que por obrigação se unirem de acordo com uma fronteira totalmente arbitrária, artificial, né? Uma fronteira que desconsiderava a cultura e a história do povo africano, certo?
Um grande exemplo aqui é a Nigéria, um país altamente populoso, né, que pode daqui a uns anos ultrapassar o Brasil. Destacamos a guerra de Biafra na década de 60 e 70, onde milhões de pessoas morreram, né, com a tentativa de separar, né, uma causa separatista mal sucedida do povo Igbo, né, que pretendia criar a República de Biafra no leste da Nigéria. Na Somália, nós temos aí uma população de 10 milhões de habitantes. Está localizado aí, né, no chifre africano, certo? Na porção leste. Tornou-se independente na década de 60, né, com a união das duas partes que compunham o país, a parte norte, que era inglesa, e a parte sul, italiana. Então, após essa independência, foi comum o choque entre facções étnicas e políticas rivais que estavam com o desejo de dominar o país. Esses conflitos atrapalhavam totalmente o país, a economia do país em si, né, devido à destruição de edifícios, equipamentos e falta de interesse em implantar nessas condições. Também provocaram o êxodo, a fuga, a saída de milhares de pessoas, né, milhares de somalis para países vizinhos, em especial a Etiópia, né, onde viviam de forma desumana. Em 92, né, após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos, com apoio da ONU, enviaram tropas militares à Somália para garantir paz. A experiência foi curta, né, e triste, pois os soldados não conseguiam acabar com os problemas, as tensões, e terminaram se envolvendo com elas. Então houve a morte de muitos soldados americanos, e o governo dos Estados Unidos retirou as suas tropas em 93 devido a uma insistência da opinião pública. Já em Ruanda, né, um país africano no centro da África, né, na parte central, ele foi colonizado pela Alemanha e depois pela Bélgica, né, e tem uma independência relativamente recente. Então, Ruanda tinha aí dois grupos étnicos principais, os Hutus, a maioria, né, mais de 90%, e os Tutsis, 9%. Os colonizadores europeus, né, desse território usaram a minoria, Tutsis, para exercer um poder, né, oprimindo a maioria que era o Hutu. Mas os Hutus, em 1959, depois da independência, né, se revoltaram contra a monarquia Tutsi e chegou a matar mais de 100 mil Tutsis, né, e obrigando 200 mil Tutsis a saírem para os países vizinhos. Os Tutsis se refugiaram em Burundi, né, um país vizinho ali, e tentaram voltar ao poder, né, após a independência, invadindo o país ao sul, né. Mas eles não conseguiram, fracassaram e os massacres continuaram e muitos Tutsis morreram, né, pela repressão Hutu. Em 1990, né, houve uma nova invasão dos Tutsis e começou outra guerra civil, né. Em 91 houve um cessar-fogo, né, com a mediação da ONU, e acabou diminuindo os conflitos, né, mas até hoje existe esse conflito entre essas duas etnias. No continente europeu, certo? Nós temos um problema também histórico, né, envolvendo Rússia, Chechênia e Cáucaso. O Cáucaso é uma grande região, né, com uma grande diversidade de povos. Tá bom? Lá se destacam duas religiões fundamentais, a cristã ortodoxa e a islâmica, né? Então, os conflitos nessa região estão ligados ao nacionalismo, certo? Por grupos políticos, e às diferenças religiosas. Os maiores problemas da Rússia, nas repúblicas da Chechênia e do Daguestão, né, com vários grupos lutando pela independência para implantar estados islâmicos, né,
com táticas terroristas, né? Com táticas extremistas, né? Ligado a um fundamentalismo religioso islâmico, faz com que a Rússia perca uma certa autoridade nessa região, uma região que para a Rússia é importante por causa das reservas, né, minerais. Já foi comprovado que é uma área que tem reservas de petróleo, que tem riquezas petrolíferas lá, e é também uma área importante porque é por ali que a Rússia tem contato com o Oriente Médio. Então, em 94 e 96 ocorreu uma grande guerra, né, entre chechenos e a Rússia. Várias cidades foram destruídas, né? Então houve aí uma autonomia parcial, mas em 99 os russos voltaram a intervir, a dominar a região. Aqui está o mapa, né, da região da Chechênia, em amarelo, certo? De mais de 13 mil km². As guerrilhas aconteceram nessas áreas riscadas, né? Aqui, certo? Então observem aqui na linha tracejada em vermelho, por onde passam os oleodutos, muito importante, fazendo um transporte desse material para as regiões do Oriente Médio, certo? Comunicando Europa e Ásia, tá bom? Aqui o mapa à direita nós podemos observar numa escala bem menor, ok? Esse processo de transporte de recursos minerais, né? A partir de gases, né? Também, e de petróleo. A Iugoslávia foi um país marcado por uma diversidade étnica também, ok? A Iugoslávia tem uma história diversa e rica, né? Começa os conflitos a partir da formação do Reino da Iugoslávia em 1920, né? E aí a Iugoslávia teve um processo de resistência aos nazistas, mas na década de 45 a Iugoslávia adota o socialismo, se aproxima da União Soviética com a liderança do general Tito. Na década de 80 o general Tito morre, tá bom? E aí começa uma crise na Iugoslávia. Em 91 vão se declarar independente aí Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia. Em 94 vão acontecer outro conflito, o conflito na Bósnia, envolvendo sérvios, croatas e bósnios e muçulmanos, né? Bósnios muçulmanos, gerando aí 250 mil mortos, né? E várias acusações, né, de limpeza étnica e participação da OTAN no Acordo de Dayton em 1995. Em 98 houve um conflito em Kosovo, né, província da Sérvia, que possui uma maioria albanesa. Nós vamos ver isso aí já já. E em 2001 ocorrem também conflitos, né, entre rebeldes étnicos albaneses e o governo macedônio. Firmaram então um acordo de paz entre as partes. Aqui nesse mapa nós podemos observar a diversidade étnica, como falei para vocês, tá bom? E isso era quase que impossível evitar um separatismo, uma divisão, né, da Iugoslávia. Na região de Kosovo, certo? Que está quase que no seio do território iugoslávio, né? Certo? Foi marcada aí por uma forte tensão, né? Cuja maioria do povo era albanesa, cerca de 90%, certo? E se sentiam prejudicados por um domínio sérvio. Então a maioria albanesa, eles eram muçulmanos. Então houve uma repressão policial sérvia sobre os albaneses, né? Em 98 e 99, o governo iugoslávio estava sendo liderado por um ultranacionalista e autoritário Slobodan Milosevic, iniciou aí um massacre contra a população kosovense, né, de origem albanesa.
Então, cerca de 2 milhões de pessoas que viviam no Kosovo em 97, né, passaram por esse conflito, tiveram um envolvimento direto nesse conflito. Em 98 e 99, milhares de pessoas fugiram e também foram mortas, né? Em 96 surgiu aí o ELK, o Exército para a Libertação de Kosovo, tá bom? De etnia albanesa, né? Com a ideia de tornar independente essa província. Em 98 ocorreram várias atrocidades sérvias, né? Que já estavam acontecendo há anos, né? Mas aumentaram a partir dessa data. Então o governo iugoslavo deixou de agir de forma sutil e passou a massacrar abertamente a etnia albanesa. Então muitas famílias foram expulsas de suas casas, jovens foram fuzilados, certo? Então o ELK ganha um apoio popular, certo? E vai à luta pela independência kosovense, certo? Para a ira do governo iugoslavo, que vai criar, né, que vai iniciar um genocídio, né, um processo de massacre de um povo, né, um genocídio contra os albaneses. Então, em 99, a OTAN, né, dos Estados Unidos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, promoveu aí milhares de operações, né, na Iugoslávia e nas áreas de Kosovo, que estavam sendo dominadas pelas tropas sérvias. Então, houve uma enorme destruição no Kosovo, certo? O país foi totalmente arrasado, muito bombardeado, tá bom? E em 99, o governo iugoslavo assinou um tratado de paz, concordando em retirar suas tropas e permitindo que a ONU pudesse aí controlar a área. Na Espanha, nós temos também um exemplo bastante peculiar, tá bom? Então, na Espanha, nós temos uma área chamada de País Basco, que luta pela independência dessa região basca, né? Então, os bascos têm mais de 5.000 anos de história, sua origem é desconhecida, mas eles defendem sua independência, né? Então, a língua basca, ela é única, né? A euskera. E não se parece com nenhum outro idioma. Então nessa região tem 4 províncias espanholas, tá certo? E 3 francesas. Os bascos estão reivindicando a criação da província de Navarra. Então 59 vai originar aí um partido nacionalista basco, PNB, e também uma organização separatista, né? O ETA, certo? Que é a Pátria Basca e Liberdade. Então, o ETA ou ETA, né, fica aí ao seu critério, provocou vários atentados terroristas, né, com o objetivo de tornar independente essa região, a independência basca. Então, na Espanha, em 1980, surgiram a Terra Lliure, né, que luta pela independência da Catalunha, que é a bandeirazinha e o mapa, né? Então, a Nordeste está fazendo fronteira com Andorra e França, né? Localização exata da Catalunha. Aqui são imagens das ações terroristas da Terra Lliure. Lliure, fica a seu critério também. Existe também, pessoal, um processo de separatismo promovido pelo exército guerrilheiro do povo galego Seibi, que luta pela independência da região da Galícia. Está aqui ao norte de Portugal, certo? E esse exército tem ações, atitudes, né, baseadas numa violência extrema, certo? Outro exemplo é a Irlanda e a Irlanda do Norte, né? Então a Irlanda ou Eire está localizado na maior parte da ilha do mesmo nome. Então aqui está a Irlanda do Norte e em verde nós temos a Irlanda, certo? Então, enquanto a maioria da população irlandesa é católica, na Irlanda do Norte é protestante. Então houve um conflito de
cunho religioso, né? Então, do ponto de vista geopolítico, a Irlanda quer, desde a década de 20, se unir à Irlanda do Norte, que preferiu se manter ligada à Grã-Bretanha. Então, o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, é o instrumento que os nacionalistas radicais usam para reivindicar a unificação das Irlandas. O IRA é apoiado por católicos na Irlanda do Norte, que são uma minoria, né? Na Irlanda do Norte só tem 43% do total. Então, nos anos 90, começaram a surgir movimentos terroristas, né? Protestantes, que lutaram contra o IRA na Irlanda do Norte, que provocou aí vários conflitos. Em 94, várias décadas de atentados terroristas nas Ilhas Britânicas, o IRA então decidiu encerrar quase que definitivamente a sua armada. E em 98, em Londres, na Inglaterra, chegou a um acordo de paz, certo? Onde determinava que a Irlanda do Norte iria pertencer ao Reino Unido, certo? E em 98 a Irlanda do Norte vai aceitar, tá bom? No Oriente Médio, nós temos uma região com riquezas petrolíferas que geram cobiça e atratividade aos países externos. Então aqui nós temos a tabelinha dos países com maior produção de petróleo, tá bom? A localização exata no mundo do Oriente Médio, uma região da Ásia. Então é uma região com vários conflitos religiosos, sociais, fronteiriços, né? E que são um verdadeiro barril de pólvora, tá bom? Então aqui nós temos uma historiografia, né? Na década de 67, aliás, década de 60, 1967 mais precisamente, tivemos a Guerra dos 6 Dias, né? Entre Israel e vizinhos. Na década de 70, a Guerra do Yom Kippur, entre Israel e também seus vizinhos árabes. Década de 80, a Guerra Irã-Iraque. Depois nós tivemos a invasão do Afeganistão por tropas soviéticas, né? Durante 9 anos. Na década de 70 até a década de 90, uma guerra civil no Líbano. E a década de 90 foi marcada pela Guerra do Golfo. Houve uma invasão do Iraque no Kuwait, que acaba com uma interceptação das tropas dos Estados Unidos e países aliados dos Estados Unidos, como a França, Reino Unido, Arábia Saudita e Egito. Vamos ver alguns exemplos aqui. Israel, certo? Teve uma ideia de criar um Estado judeu, certo? Isso é antigo. Partiu de um chamado movimento de sionismo, né? Que desde o século XIX luta para unificar o povo judeu, né? Numa terra chamada Canaã, desde os tempos bíblicos. Então, na década de 40, certo? Em 1948, foi criado Israel. Quando a ONU, né, recém-construída na época, certo? Recém-criada, estabeleceu um plano de divisão da Palestina em 3 partes. A Palestina ela já existia, então a Israel tomaria parte da Palestina. Então um Estado judeu seria criado, um Estado árabe, né, e Jerusalém, né, que teria um significado mais internacionalizado. Então o sionismo incentivou a migração de judeus que vieram de várias partes do mundo para a Palestina. Então, de 50 mil, né, no início do século XX, passaram para 480 mil em 1947. Então, o povo judeu, na década de 40, década de 30, né, em 1930, 1940, foram dizimados e muitos fugiram da Europa por conta do nazismo, certo? Que Hitler perseguia o povo judeu, tá bom? Então, muitos voltaram para a sua terra chamada de Prometida, né? Terra Prometida. Qual seria o problema aqui no caso? A criação de Israel não ocorreu como previsto, porque os governos israelenses acabaram
aumentando demais o seu território e ocupando toda a Palestina, né? Então, a partir de então, os conflitos militares entre árabes, que são os palestinos, e os judeus israelenses, passaram a ser cada vez mais frequentes e intensos. Os palestinos, que foram expulsos da sua terra, acabaram ficando sem território. Na década de 40 e 49, aconteceu uma violenta guerra entre Israel e países vizinhos, né? Israel acabou aumentando o seu território em 50 vezes, em 50%, que diga, né? Corrigindo aqui, não aumentou de forma substancial. Na década de 60, houve a Guerra dos 6 Dias. Israel acabou ocupando terras no Egito, na Síria e na Jordânia. E ampliou bastante seu território, certo? Aqui. A ONU disponibilizou apenas 14.400 km² para Israel. Tá bom? Então, na década de 70, o acordo do Camp David, ou Campo Davi, né? Fica a seu critério também, né? Mas fica Campo Davi. Israel concordou em devolver a parte, né? Parte não. Devolveu a península desértica do Sinai para o Egito, certo? E hoje a área de Israel é de 20.325 km². Então aqui nesse mapa nós podemos observar em verde o plano da ONU para a criação do Estado Judeu, e em roxo nós temos a Palestina em vez de Israel. Aqui em amarelo seria a zona internacional de Jerusalém. Tá bom? Depois, no fim da década de 40, o que aconteceu? A área em roxo diminuiu, a Palestina foi perdendo território. Aqui em amarelo nós temos os territórios ocupados, né, tomados por Israel, e em verde era a terra já pertencente a Israel. Como é que foi depois no final da década de 60? Aqui verde Israel, laranjinha aqui a área ocupada por Israel, e aqui é toda a área da Península de Sinai que Israel devolveu ao Egito, certo? E Jerusalém. Então o que aconteceu com os palestinos, né? No fim da década de 40, os palestinos começaram a reivindicar suas terras, certo? E isso se tornaram cada vez mais intensos, reagindo com ações armadas. Então na década de 60, vão fundar aí a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, certo? Promovendo aí ações violentas, mas foram reconhecidos pela ONU. A ala jovem da OLP comandou uma intifada ou revolta das pedras, né, em 1987, que aconteceu na faixa de Gaza, onde jovens usavam pedras contra o governo de Israel. E aí a Palestina teve como um dos principais líderes, certo? Yasser Arafat, né, que foi um grande líder para a organização e libertação, né, da Palestina. A OLP também luta contra o radicalismo do movimento de resistência islâmica Hamas e do seu braço armado, o movimento terrorista Hezbollah. A OLP empenha-se para que o povo palestino se torne uma nação, um Estado-nação, né, do século XXI. É o maior desafio. As condições de vida são precárias na Palestina e dificilmente mudarão sem que a paz seja efetivamente estabelecida, né? A Turquia, né, enfrenta hoje um separatismo da minoria étnica dos curdos, certo? Que equivale a 18% da população. Ocupa uma área do sudoeste da Turquia, né, bem como regiões do Irã e Iraque. Os curdos, eles estão reivindicando uma independência, certo? E existe aí o separatismo que tem dado muitos conflitos, que podem se agravar. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, faz aí uma guerra armada contra o governo turco. Então o Kurdistão, eles não têm território, é um grupo étnico sem território, né? A maioria é muçulmano sunita, quer dizer, não são turcos, nem árabes e nem persas. Estão aí em terras
que hoje está localizado na Turquia, no Irã e no Iraque, e estão sofrendo duras perseguições, certo? Também nas áreas da Síria e da Armênia. Então aqui nessa área arriscada, certo? É uma área habitada pelo Kurdistão, tá bom? O Iraque é um país onde estava envolvido numa guerra com o Irã, né? Contra o Irã, né? Onde teve Saddam Hussein como um líder e um ditador, né? Que foi apoiado pelos Estados Unidos e pela União Soviética e por outro país nessa guerra do Irã e do Iraque na década de 80. Em 91 houve a Guerra do Golfo, que houve uma coalizão de países onde forçou a retirada das tropas iraquianas do Kuwait. O Iraque então sofre um embargo da ONU e são adotadas zonas de exclusão da área. Em 2003, com o ataque dos Estados Unidos, Reino Unido e outros países, né, que estavam suspeitando a fabricação e o uso de armas de destruição em massa no Iraque, certo? Sob a ditadura de Saddam Hussein. Então Saddam Hussein há muito tempo já mandava e desmandava naquela região. E só que os iraquianos acreditam que o verdadeiro motivo para a ocupação das terras iraquianas foi a cobiça dos países estrangeiros pelo petróleo, certo? Que o Iraque é um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, em 2003 e 2005 houve uma instabilidade no país, com vários atentados terroristas e forças rebeldes controlando alguns territórios. Aqui é o mapinha daqui do Iraque, certo? Mostrando aqui o rio Tigre, né? No perímetro do rio Tigre, a disposição de vários poços de petróleo, certo? O Afeganistão é um país também muito diverso, que já sofreu por dominação soviética na década de 70 e 80, certo? Essa dominação soviética ela foi frustrada pela oposição dos Mujahedin, né? Ou Mujahedin, fica aí ao seu critério, né? Que são os guerrilheiros islâmicos, liderados aí pelo Osama Bin Laden, e foi apoiado pelos Estados Unidos, Irã e Paquistão. Então os Mujahedin conseguiram aí confrontar a União Soviética, apoiados pelos países externos como os Estados Unidos, Irã e Paquistão. Em 96 houve aí a tomada do poder por um grupo radical sunita chamado de Talibã, né, que adotava aí o Sharia, uma doutrina islâmica, como lei. Em 2001, né, os atentados aos Estados Unidos que foram atribuídos ao Bin Laden, os Estados Unidos acabaram atacando o Afeganistão, né, com o objetivo de proteger o país e capturar Osama Bin Laden como principal líder da Al-Qaeda, né? E aí o Talibã foi tirado, deposto do poder. Em 2001 e 2005 houveram várias rivalidades étnicas, né? E o crescimento do cultivo da papoula, que é o ópio, acabou dificultando a normalização do país. Aqui o mapa do Afeganistão mostrando aí a total miscigenação, diversidade étnica do país. Na Índia nós temos outra questão, né? E no Paquistão também, que está relacionado a uma tomada de uma área muito importante, que é a Caxemira, mas antes, na década de 40, mais precisamente em 1947, houve uma independência da região e divisão da antiga colônia britânica da Índia
hinduísmo e o Paquistão o islamismo, né? Então já houve essa separação dessas duas terras. Na década de 47, década de 40 e década de 70, houve um conflito, né, entre esses dois países pela disputa da Caxemira, tá bom? E também o apoio indiano à independência de Bangladesh, que é o ex-Paquistão Oriental. Na década de 70, a Índia explode sua primeira bomba atômica, né? E isso intensifica os ataques, os conflitos. Em 98, os dois países começam a fazer testes nucleares, né? Aumentando o arsenal bélico. Essa região da Caxemira é uma região que está no norte da Índia, mas a maioria do povo lá é muçulmano, né? Que luta para se anexar ao Paquistão. A Índia também tem problemas separatistas com os Sikhs, né? Que lutam pela independência do estado de Punjab. Então aqui está a Índia, certo? Em amarelo claro, e aqui está o Paquistão. E a região em vermelho é a Caxemira, que pretende se anexar ao Paquistão, em vez de estar a China, tá bom? É isso, pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Já me desculpo por isso. Qualquer dúvida, vai lá nos comentários, beleza? Vai assistindo aos pouquinhos que dá certo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até mais. Fui!